Olá pessoal, hoje no nosso Doce de Leite Vida, antes de mais nada quero fazer algo que eventualmente eu faço, gosto sempre de lembrar aqui dos mais de 700 inscritos no canal, pelo YouTube, pelos muitos que visualizam, pelo Instagram, aqueles que acompanham essas nossas pequenas reflexões e singelas reflexões aqui pelo Spotify, a minha gratidão imensa a cada um. Porque eu sei que, obviamente, num mundo como o nosso, de tantos conteúdos, tantas situações, tantas experiências, o quão difícil é muitas vezes pararmos ou nos dedicarmos a ouvir algumas reflexões sobre o mundo. Então fico muito feliz e muito grato a cada um. E hoje oferto a todos uma situação que certamente muitos aqui já passaram, especialmente se são pais também, em que filhos estão discutindo, brigando. E não é comum a história que vou contar, na maioria das vezes o desenrolar é bem outro, mas eventualmente coisas acontecem que nos fazem pensar com mais carinho, com mais esperança na vida. Quando então vi meus dois filhos brigando numa certa ocasião, e naquele meio da discussão, grita, joga alguma coisa, fala que não quer mais, muitas vezes até com um pouco de drama excessivo em certas circunstâncias, que não quer ser mais amigo, nunca mais vai falar com aquela pessoa. Até que numa certa altura, minha pequenininha acabou jogando um travesseiro, uma almofada, que pegou no garoto, no meu filho mais velho, e ele naquela hora bateu no olho dele, e ele chorou, reclamou porque bateu de uma maneira ruim. Na mesma hora, a pequenininha olhou para mim, viu que tinha feito uma coisa errada, olhou então para o irmão e disse de maneira pouco efusiva: desculpa. Na mesma hora eu perguntei: o que você falou? E ela: desculpa. Falei: você está pedindo desculpa? E ela: e já pedi, não vou pedir de novo. Naquela expressão de orgulho, bem delicado, né? Na mesma hora, quando eu já ia, na verdade, tomar a providência de reforçar com ela da importância de pedir desculpas de verdade, pedir perdão de verdade, o garoto, como disse, não é o comum, mas acontece em várias vezes, especialmente em crianças. Falou assim: não, papai, não precisa pedir desculpa, só doeu um pouco, mas eu não me chateei com ela. Ah, mas que coisa! Que coisa para se pensar para a vida inteira. Que delícia poder ouvir isso. Não de um filho, de qualquer pessoa. Na mesma hora que ele falou aquilo, eu me lembrei aos pouquinhos assim, né, conversando. Depois, claro, eu conversei com a pequena sobre a importância de nós realmente pedirmos perdão pelos erros que cometemos com as pessoas, não como uma punição, como um castigo, mas da importância de o fazê-lo. Mas quando escuto isso do outro filho, fico lembrando, né, como Gandhi mencionava muito, né, que o fraco jamais perdoa, né, porque o perdão é uma característica do forte. Então, nesse sentido de, obviamente, não precisar, de alguma forma, né, que seja pedido desculpas, porque não se ofendeu. Quantas vezes nós podemos pensar nisso no nosso dia a dia? As pequenezes das coisas que enfrentamos no dia a dia, que muitas vezes por orgulho, por egoísmo, nos machucam, né? Às vezes alguém, uma mera buzinada no trânsito, ou um atendimento ruim numa panificadora em algum lugar, às vezes nós já nos exasperamos, nos colocamos em situação de raiva, de rancor, de briga. Então, no final das contas, essas coisas que nos afrontam, que nos prejudicam, que nos maltratam, é difícil nós perdoarmos isso. Tanto é que nós perdemos a paciência e temos situações difíceis no dia a dia, mal queremos pessoas que nos maltrataram em algum momento, como se nada no mundo pudesse nos afrontar, como se o mundo tivesse que andar de uma forma muito bem feita, bem elaborada, a nossa maneira de ser. Ninguém pode falar alto comigo, ninguém pode buzinar para mim, ninguém pode me tratar mal num atendimento, ninguém pode de alguma forma dizer uma palavra mais áspera para mim, porque isso me ofende. Mas se todos nós pensarmos dessa maneira,
como é que nós vamos nos tratar de verdade? Quantos dos que nos maltratam já foram maltratados antes? Quantos daqueles que às vezes estão irritados no trânsito porque alguém também já os irritou antes no trânsito? Quantos numa relação familiar falam de forma dura, áspera, ácida, azeda, sem doçura, porque também de alguma forma anteriormente já vieram com essa mesma perspectiva? Então, essa ideia de compreender, de perdoar, ou pelo menos de não se tornar um igual, é difícil. Mas de alguma forma vai nos tratando para que nós também não hajamos de maneira egoísta e orgulhosa, querendo que o mundo se curve à nossa maneira de ser. É muito bonito ver, por exemplo, que de forma muito sábia e muito simples, Cecília Meirelles também já retomava esse mesmo assunto quando dizia, né? Se você errou, peça desculpas. É o padrão. É difícil pedir perdão, né? Mas muito mais difícil, ou quem disse que não é tão difícil quanto, é ser perdoado. Quer dizer, a humildade para ser perdoado. Até de alguma forma também, Oscar Wilde fazia isso de uma maneira assim, um tanto mais, aproveitando sua maneira já de ser, né, mais cômica, quando ele dizia, né, perdoe os seus inimigos, nada pode deixá-los mais irritados. Mas no sentido, né, embora não seja esse o sentido que nós procuramos dar, a ideia é exatamente mostrar quão difícil é também ser perdoado pelos erros. Quando achamos que estamos perdoando ou tolerando, também estamos sendo perdoados e tolerados em vários momentos. Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, com quem nos atura muitas vezes, as nossas querenças, nossos desejos. Então, pensando dessa maneira, nós podemos sempre recomeçar laços desfeitos, momentos ruins, brigas em casa, brigas no trabalho, brigas em qualquer ambiente, situações de dificuldade de relacionamento, partindo desse pressuposto, da compreensão do outro que está em erro. Eu não vou me tornar dessa forma e mais ainda, para que eu, na verdade, me veja fazendo diferente. Provavelmente semeando nesse aspecto, a gente consiga não entrar em climas ruins de pessoas que ainda não estão refletindo sobre essa mesma ótica. E aí, assim, esse reinício é aquilo que bem lembrava Martin Luther King, que o perdão é uma espécie de catalisador. Quando alguém consegue realizá-lo, ele catalisa, então, tudo o que é necessário para um ambiente típico ou propício para um novo início, para uma nova partida. Não era com ódio, não era com briga, não era com rancor, mas do contrário, um ambiente de reiniciar, não o início talvez como antes era. Muitas vezes desentendimentos em casa, em relacionamentos familiares, em situações até mesmo entre vizinhos, amigos, pessoas que se desentenderam. Talvez não seja como antes, seja diferente, mas agora sob uma nova estrutura, a estrutura que permite um pouco do perdão, daqueles que não se chatearam porque entenderam que o outro na verdade estava errado já e não precisava se colocar na mesma condição, devolver na mesma moeda, fazer igual. Num exemplo máximo, típico, talvez que nós tenhamos no mundo hoje uma estrutura máxima que nos apresenta e deixa com clareza isso, foi quando um homem crucificado que estava sendo, ainda teve a condição de dizer a todos que ali estavam, né, numa oração interior, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Não estava ele mesmo perdoando ninguém, porque no final das contas talvez não tenha sequer se ofendido com a condição que lhe haviam ali imputado naquele momento. E aos que pensam, de alguma forma, que se trata de ter sangue de barata, do contrário. A ideia de fala de sangue de barata é não sentir. A ideia, de fato, é sentir, mas sentir e não revidar. Sentir e não desejar o mal, sentir e não querer que a pessoa, na verdade, passe por circunstâncias difíceis, sentir e ter pelo menos a condição de se afastar para não entrar no mesmo clima. Talvez seja esse o convite que meu filho tenha me feito e que me faz sempre, como todos os filhos os fazem conosco, as pessoas que muitas vezes dificultam em algum momento nossa melhor sanidade, é exatamente o convite para que pensemos com carinho, no não revidar, em conseguirmos mantermos-nos íntegros, sãos, para que não entreguemos ao mundo o mesmo que o mundo nos oferece, tornando-o assim, sem dúvida, um tanto mais doce, doce como doce de leite. Um forte abraço a todos, muito obrigado, até a próxima semana.